Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver. Você conhece tudo sobre inteligência artificial no mundo da logística? Vai ficar sabendo de tudo isso agora. Muito obrigado por participar do nosso podcast. Eu agradeço demais a sua participação, conviver com esses convidados maravilhosos que trazem letramento, aprendizado, conhecimento, informação. Muito bom, né, gente? Queria que você fosse lá no canal do Rômulo, desse um like, tocasse aquele sininho, super importante para mim. E eu fico feliz de você acompanhar o Mask TV Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje você vai conhecer tudo sobre inteligência artificial na logística, no transporte, na distribuição, no supply chain, com o Patrick Nogueira. Ele é fundador da Logfala, ele é o CEO da Logfala. Vem com a gente. Patrick Nogueira, primeiro agradecer a sua presença, de ter um profissional tão jovem, tão inteligente, tão capaz, que se desbrava em todos os mecanismos da inteligência artificial para entregar o melhor na logística. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Romulo. Estou muito grato. E é muito bom estar aqui para a gente falar de um tema muito importante e disruptivo, né? Tem muita complexidade para algumas pessoas em relação a esse tema. E a ideia é que a gente consiga esclarecer o que é a IA e a IA dentro da logística. Você sabe que eu queria trazer você já aqui faz tempo, né? A gente já Eu conversou sei, um pouco, porque eu não falei ainda de IA nesse canal. Eu não falei ainda porque eu não trouxe um profissional especializado como você. Nós fizemos o simpósio da FATEC juntos. Sim. E aí eu falei, eu preciso levar ele lá. E a gente não conseguiu. Agora você estava aqui em São Paulo. Eu falei, que maravilha. Vamos ajudar todo mundo a entender como você encontrou um profissional da logística e agora migrando para a tecnologia e absorvendo a inteligência artificial a favor, né, do transporte, da distribuição de supply chain, não é? Sim, perfeito. De novo, eu sou muito grato pelo convite, realmente saber que é a primeira convidada a falar disso e dentro da logística, porque a gente escuta falar de IA, você abre o Instagram, todo mundo está falando de IA, prompt e tudo mais, mas de fato... falar sobre IA na logística, eu acredito que eu sou uma das personalidades aí mais raras dentro do segmento levantando essa bandeira, né? É verdade. E alguns minutos antes de começar, a gente estava falando de Physical AI, né? Sobre essa onda de Physical AI. E eu venho, né, surfando essa onda, na verdade, criando essa onda dentro do segmento, dentro do Brasil, trazendo... a inteligência artificial para dentro da logística, que é a chamada Physical AI. Essa é a onda. É quando você quando você traz a inteligência artificial do mundo virtual para o mundo prático. Como é que eu uso uma inteligência artificial que está ali numa plataforma, enfim, que eu consigo ver numa tela, mas tem algo por trás. E como é que eu extraio isso e resolvo um problema no dia a dia? Dentro do meu segmento, dentro da logística. Então, é isso que a gente faz. É essa onda que a gente está levantando, criando a onda e surfando a onda. A gente bate, escanteia e corre para cabecear. E eu vou precisar pedir desculpa um pouco para você, porque eu não manjo nada, então se eu cometer alguns deslizes, algumas gafes, você me perdoa e quem está lá também me perdoa um pouquinho, porque nós estamos aprendendo com você hoje. Afinal, inteligência artificial, eu posso dizer que 2025 explodiu, né? Sim. Não, já vem vindo. Mas 2025 explodiu demais e agora a tendência é crescer. Então, é pouco tempo ainda. Eu que sou da geração X, você é um milênio, tenha, né, todo o perfil para isso. Mas se eu tiver alguma dúvida, eu vou te perguntar. Claro, fica à vontade. O Patrick, ele está há 3 anos ali como CEO da Logfala, mas ele tem uma carreira de 20 anos, Unilever, né, Diageo. Todos esses movimentos todos te levaram a isso. Então, tem uma expertise ligado ao sistema de distribuição, de logística, de supply chain. Perfeito. E é interessante você migrar, você ser um expertise desse segmento e trazer a tecnologia da inteligência artificial para ele, que é uma extrema... É necessário, não tem mais como fugir disso. Não tem mais. Logística 4.0, logística 5.0 já falava de automação. Então, assim, você está no caminho certo. A primeira pergunta que eu sempre faço nesse podcast tem a ver um pouco com a sua história. Você chegou nessa terra quando e por quê? Eu cheguei nessa terra dia 26 de abril de 1983. Então, estou com 4.2 aí, vou fazer 4.3.
E nasci... Isso é muito interessante, né? Poucas pessoas sabem disso, mas eu sou nascido em Limoeiro do Norte, no Ceará. Criado em Goiânia, radicado em São Paulo. Então, foi assim que eu surgi nesse mundo. E mais uma curiosidade, né, Rômulo? Eu sou filho de laqueadura. Minha mãe tinha feito uma laqueadura quando teve meu irmão, né, meu terceiro filho. E mesmo assim, 3 anos depois da laqueadura, veio... Era para vir mesmo. Era para vir mesmo. Tudo bem que nos anos 80 as laqueaduras não funcionavam. Ainda bem que não funcionava. Que prazer, né? Você tá chegando. E veio aqui por quê? Eu vim aqui para resolver problemas. Eu gosto muito de resolver problemas. E você sempre soube disso? Não. Eu demorei um tempo para encontrar meu propósito. Eu fiquei meio perdido. E eu comecei, já há alguns anos eu venho fazendo trabalho sobre mentalidade, né? Então é até um ponto interessante, a gente está falando de inteligência artificial, mas também tem inteligência emocional. Com toda né? certeza. As duas coisas estão tá aí, né? As duas coisas estão muito conectadas, viu, gente? Inteligência emocional e inteligência artificial. É muito importante. E nesse meio tempo foi, nesse trabalho de inteligência emocional, para mim entender meus propósitos, eu fiz alguns processos de regressão para entender onde é que eu me perdi no caminho. E aí eu encontrei algumas respostas. Então, quando eu falar rapidamente, né? Quando eu tinha 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, que foi meu primeiro empreendimento, foi vender carambola. Eu era vendedor de carambola. Eu tinha um pé de carambola no fundo de casa, que eu mesmo comecei a cuidar lá, e ele ficou gigante, frondoso. E eu venho de uma família simples, né, de uma família pobre. Em casa a gente tinha algumas dificuldades financeiras, e eu vi a oportunidade de fazer dinheiro ali. Nunca ninguém me ensinou, minha mãe, meu pai, nada, zero. Nato. Zero, nato. E aí eu sempre tive muitos valores, né, do meu pai e da minha mãe, sou muito grato. Hoje, sendo pai, eu reconheço mais ainda o meu Eles pai. estão vivos? Não, meu pai está falecido, minha mãe ainda é viva. E aí eu falei, fui lá no mercadinho da esquina do bairro, conheci o proprietário, olhei no olho dele e falei, você não tem carambola aí e eu tenho para te vender. Naquele momento ele olhou assim para baixo, olhou para mim e falou, esse garoto, pode trazer. Quanto? Eu falei, R$1 o quilo. Aí ele, quero. Aí eu falei, caramba, vendi. Minha primeira venda. Já era um empreendedor. Só que com o tempo, meu pai foi podando a carambola. E aí chegou um tempo, por conta das folhas, dava trabalho, Só que, resumo da ópera, quando ele podou a carambola, ele podou o empreendedor que estava dentro de mim. E aí, a partir dali, eu segui o fluxo normal. O fluxo da manada. Né? Ensino fundamental, assim, médio, escola, amigos. Fui me formar, fui tal, e segui. E não fez mais nada diferente, assim, por toda essa criatividade que estava dentro de você? Fazia. Aí que tá. Eu sempre... Isso é muito importante esclarecer para os espectadores. Empreender é criar. Então, muitas vezes você está empreendendo, não no seu CNPJ, mas você está empreendendo no CNPJ de alguém. Então, você também é empreendedor, você também pode ser empreendedor. Empreendedor não se trata de, eu tenho meu CNPJ. É um co-empreendedor. Exatamente. Empreender é criar, na concepção da palavra. Então, eu sempre empreendi em outros CNPJs. Por exemplo, na própria Unilever, eu gostava muito de implementar projetos. Tem um projeto lá que eu e um amigo, esse projeto fui eu que idealizei, a gente foi matéria da Supply, da revista Supply. Nós criamos, eu criei o primeiro circuito estático envolvendo cliente, que é o JC Distribuidor, vou até falar o nome. Claro, famosíssimo. Famosíssimo, JC Distribuidor, porque eu vi uma oportunidade, a gente criou, envolvi cliente, essa capacidade de me relacionar, que isso é nato, me ajudava muito. Entrei em contato com o cliente, costurei tudo, falei, gente, chamei fornecedor, trazia redução de custo. Então, essa capacidade de criar, de empreender, de resolver, de olhar e falar, cara, tem um problema ali, acho que dá para resolver. Então, tem uma oportunidade assim, assado. Foi fundamental para motivar a criação da empresa, da Logfala.
Você se adaptou, porque você trabalhou muito tempo na CLT, mas com Sim. essa característica de empreendedor, de desbravar coisas novas, essa curiosidade, essa criatividade. Nunca isso te sufocou, porque só nos últimos 3 Totalmente. anos, né? Você falou tudo, Rom. Parece que você tá lendo. Tem um IA aqui. Eu acho que ele tá constando Tem um IA, mas prompt. não tá, não. Ele não tá constando IA, não. De fato, esse foi um dos outros motivadores. Então, assim, eu via muita coisa acontecendo, eu via oportunidades, eu via que a operação precisava. Todas elas. Eu passei por transportadora, Uhum. eu passei por área de transportes, eu passei por armazém. Você pensar, bate caixa, conferir. A esteira praticamente toda. Abri, fechei CD, ajudei, né, obviamente. Bateu caixa? Já. Ensinar a fazer pallet do Carrefour, ó, assim que faz, ó. Bati, fui lá, enfim. Então, você foi bem assertivo, tá, Rômulo? Eu ficava muito inquieto, porque eu via as coisas acontecerem, eu sabia que tinha uma solução para isso, e que precisava implementar. Só que como eu estava preso no operacional, naquela rotina de trabalho manual, eu não conseguia mover o ponteiro. Porque era isso, ou eu entregava ou eu fazia o projeto, ou eu entregava o que eu precisava fazer ali no dia a dia. Então aquilo ia me consumindo. E eu buscava de uma forma ou outra encaixar um projeto ali, eu falava com o meu gestor, pô, vamos fazer tal coisa e tal, não sei o quê. Aí, quando eu vi, eu já estava indo muito pro projeto. Aí ele, as tarefas aqui do dia a dia, tem que fazer aqui e tal. Eu falei, puta, voltava. Então, isso me consumia. Me consumia mesmo, e esse foi também dos maiores motivadores de criar a Logfala. Sabe, sair desse operacional, óbvio, o operacional sempre vai existir. Dá uma liberdade pro teu gene criativo também. Exatamente, mas assim, trabalhar de forma estratégica. E uma coisa que eu falo, né, na minha palestra é: a IA, ela não tira o lugar de ninguém, voltando pro ponto só para fechar o raciocínio. Uhum. A IA, ela não tira o lugar de ninguém. Ela vai devolver o que você tem de mais valioso, o tempo. E aí que tá. O que você vai fazer com o tempo? Se você não é uma pessoa criativa, voltada à estratégia, é importante se conectar com isso. Porque cada vez mais a tendência é essa, é a IA absorver esses trabalhos manuais, massivos, desgastantes, retrabalhos, e vai sobrar mais tempo para trabalhar de forma mais estratégica. Esse é um conceito da IA. Você precisa provar isso, porque assim, é óbvio, né? Tudo bem que a gente sabe o óbvio, porque a gente está sabendo da funcionabilidade da inteligência. Mas ela gera, por exemplo, no teu slogan, né? Aplicar IA para redução de custos. E você consegue reduzir os custos através dessa otimização. Sim. Vou te dar um exemplo, tá? Primeiro deles, um projeto que eu comentei com você antes de começar. Verificação de documentos fiscais, canhoto de nota fiscal. Uhum. Transportadora, ela sabe, para uma transportadora, para quem não é do mundo da logística, entenda. Toda nota fiscal de um produto, ela tem um canhoto que precisa ser assinado para contestar que você recebeu aquela mercadoria. Ficava preso no espetinho, assim, né? Isso. Colocava naquele espetinho para depois compilar. Exatamente. Ainda é um processo manual, né? Eu quero, inclusive, movimentar isso com alguns... eu estou em São José dos Campos, eu tenho acesso ao time de logística e inovação de São José. Eu quero começar a conversa para a gente entender como é que a gente pode automatizar isso também. Sair do papel e fazer comprovação de entrega também através de inteligência artificial e abolir o canhoto. Mas, status atual, existe esse canhoto que precisa ser assinado e tal, e a transportadora, o distribuidor, até mesmo o próprio embarcador, o cara que paga o frete, ele precisa desse documento carimbado, assinado bonitinho, para ele receber a fatura, e a transportadora para ela receber o seu frete. Quando esse documento tem alguma inconsistência, ele pode travar um faturamento seu gigantesco. Claro. Na Unilever, por exemplo, o transportador emitia uma fatura com vários canhotos, sei lá, 100, 50 canhotos, uma fatura de 200, 300 mil, por causa de um canhoto ali na conferência, aquela fatura inteira era bloqueada. Olha o impacto. O impacto. Olha só, fluxo de caixa na veia. Então, quando a gente faz
cria uma inteligência artificial para fazer a verificação, a auditoria em tempo real, através de uma foto tirada pelo WhatsApp. Tô com o canhoto na mão, tiro a foto desse canhoto. Motorista, no momento da entrega, tô no Carrefour, tô no Pão de Açúcar, tô em qualquer lugar. Tirou a foto, mandou pro WhatsApp da IA. Na hora, ela vai olhar esse documento, extrair todas as informações, fazer a verificação de acordo com os seus critérios. O carimbo, precisa ter carimbo, tal. Devolve pro motorista no ato e falando, esse canhoto tá ok. Beleza. Ou não, essa data tá incorreta, esse carimbo tá apagado. Tá faltando carimbo, porque pro Pão de Açúcar eles exigem o carimbo. Na hora. E aí, qual o resultado disso em redução de custo? O que a gente acabou de falar. Mitiga o erro humano completamente, né? Acaba o erro. Então, aquele provisionamento que você fez, se você provisionou faturar 1 milhão e receber 1 milhão, isso vai acontecer. Hoje, você provisiona receber 1 milhão, você recebe 700, porque é uma fatura, 2, 3, volta. E hoje, muitas indústrias estão trabalhando com 90 dias para pagar um frete. Eu sei. E aí volta uma fatura dessa, já são 90 dias. Aí volta uma fatura de 300 mil, 1 milhão, sei lá, por causa de um canhoto. Aí são mais 30 dias. Não. Aí aqueles 90 dias viram 120 e tal. Ou vira 180. 180 e por aí vai. Porque o cara que vai receber, às vezes, fica esperando no data do pagamento. E só vai saber que não vai ser pago no dia que não entrou. E aí, o que acontece? Ele vai precisar também voltar com o cliente, falar, pelo amor de Deus, aquele carimbo estava apagado, tem como ser... É custo também. Porque muitas vezes ele precisa retornar com o veículo lá, ou esperar ter uma entrega, para ir lá e pedir pro cara corrigir. E tem cliente que o cara cara, depois eu faço isso aí. É verdade. Porque não é mais responsabilidade, você tinha que ter me falado na hora. E hoje eles não têm. E aí, mais um ponto de redução de custo só para esse tipo de situação. Tem transportador que me procurou que ele tinha, 4, 5 pessoas para fazer isso. Você tem que provar para eles no mapeamento dos erros humanos provocados e das perdas por causa de falhas tem assim? KPIs. Na plataforma que a gente tem o KPI. Por exemplo, porque você teve muitos erros, né? Se o cara perdeu, fala, olha, eu estou entregando aqui a inteligência artificial que vai fazer a verificação do canhoto, mas eu quero te mostrar que nos anos 1, 2 e 3, olha quantos erros aconteceram e quantos de perdas teu. Porque às vezes todo mundo quer que você pague para ver, né? Para que você está me trazendo essa tecnologia? Onde me mostra quando a gente erra. E você é um homem que tem condições de provar o erro. E a gente mostra na hora. Porque a plataforma ela é atualizada em tempo real. Então você tem um KPI dizendo quantos daqueles canhotos verificados estão com inconsistência. E ela fala até o nível de confiabilidade. Por que o nível de confiabilidade? Porque, assim, às vezes é um carimbo que não está tão apagado, mas eu preciso treinar ela melhor para dizer para ela e falar assim, quando vier nesse formato, você pode considerar que está apagado. Então, ela tem um nível de confiabilidade. Então, a gente vai criando KPIs para dizer assim, de 100% dos seus documentos, 90% deles são confiáveis, 10% não. E aí a ideia é sempre atingir o 100%. Cada vez mais chegar próximo do 100% de confiabilidade. Então, como a gente trabalha com IA generativa e machine learning, que é o quê? A máquina de aprendizado, isso é importante. Conta pra gente, porque tem alguns tipos e modelos de IA. A generativa é a mais utilizada? É a N1 que fala? Isso. A generativa é a mais utilizada. O que é a generativa? É o modelo de pensamento humano. O modelo de pensamento humano é generativa. Exatamente. E são termos em inglês, né? Deep Learning, Machine Learning, enfim. Porque tem aquelas superinteligências, né? Tem aquelas outras também. Tem IA que gerencia IA, né? Então, assim, a gente tá criando uma pra gente desse mecanismo, um IA para gerenciar todas as outras IAs que a gente tem. E a Machine Learning que a gente fala é uma máquina de aprendizado. Então, por exemplo, quando a gente coloca ela dentro da empresa para fazer esse trabalho,
E daqui 30 dias ela está muito melhor. Porque é inversamente proporcional ao humano. Quanto mais carga de trabalho eu te dou, mais cansado você fica. Então, por exemplo, você não vai conseguir abrir o WhatsApp e ficar conferindo se aquilo está válido. Humanamente, vai chegar 30, 40, 50 minutos, você vai precisar fazer uma pausa. Porque fisiologicamente você não vai conseguir mais. Você reunia habilidades e competências para migrar para essa expertise da inteligência artificial? Ou você foi estudando, quando você descobriu? Isso já estava dentro de você? Já estava dentro de mim. Assim, por que a inteligência artificial? Faz parte da tua vida? Como que chegou para você? Exatamente porque eu já entendi, por ver oportunidades onde pessoas não conseguem enxergar, eu tenho essa característica, eu vi uma oportunidade de extrair esse cérebro, de extrair a capacidade de raciocinar e aprender rapidamente e se tornar um cérebro com uma inteligência astronômica. Eu vi essa capacidade e pensei exatamente como trazer isso para a logística, para mitigar e acabar com tarefas manuais. E fazer isso de uma forma com excelência. Ok. O que acontece? Que é o que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Falando de automações. Quando eu tenho... Eu poderia trabalhar só com automação. Falar, vou trabalhar só com automação, vou trabalhar com tecnologia dentro do segmento de logística. Mas a automação, ela é uma linguagem, ela é binária, o que a gente falou. Você constrói uma linguagem, ela vai executar, repetida. E eu sei que para o mundo da logística não funciona. Eu converso com várias transportadoras, por exemplo. Mesmo a Zidoc, que é o nosso produto, que é de verificação de canhotos e outros documentos fiscais, para uma transportadora é de um jeito, para outra ele quer que faça um ajuste do outro, e por aí vai. Então, eu já entendi que tinha que ser algo maleável. Não podia ser engessado. E de onde... E como eu teria essa inteligência para fazer isso? E aí eu comecei a estudar, vi inteligência artificial que a inteligência... Isso é importante dizer. A inteligência artificial, ela é a única tecnologia que não precisou de aprovação de ninguém. Ela já chegando. Todo mundo, por exemplo, quando se pensaram em smartphone, não, isso aí não vai dar certo, isso aí não sei o quê. Observa, a inteligência artificial não teve isso. Ela chegou. Não, mas tá aí. Não teve tempo de questionar se ela ia funcionar ou não. Ela já chegou funcionando. E até para descobrir que, né, eu usava o Google, mas nem sabia que o Google era uma inteligência artificial, sim, né? Sim. E existiam outros mecanismos que já estavam ali sendo utilizados pela gente através dos computadores, que ninguém imaginava, mas estava ali, ninguém questionou. Sim, e a inteligência artificial ela é muito mais antiga do que todo mundo pensa. Se eu não me engano, ela data de 1956. Você tem ideia? A primeira inteligência artificial. Eu depois me corrija se eu estiver errado. Mas eu me lembro que é alguma coisa assim, entre 49 e 56. Se Steve Jobs, né, já pensava nisso, né? Imagina, é muito mais antigo. É antigo demais. Então não é novo. Então, assim, ela é a única tecnologia que veio. Então, a ideia foi essa, de unir essa inteligência, a capacidade de raciocínio e de muito superior ao raciocínio humano, quando muito bem treinada, e unir isso com a automação, que é o que a gente conversou. O cérebro e o braço. A automação é a execução. É o que faz acontecer a ação, né? Aquela tarefa, como isso. Fazer uma verificação de documento. Existe uma automação para ligar, trazer essa imagem e tal, mas a IA é o cérebro por trás falando, essa imagem tá certa, tá errado e tal. Pô, vou devolver para ele, vou falar para ele que tá errado e eu quero que ele corrija. E ela faz follow-up também. E você só deu um exemplo, né? Um exemplo. Que é o canhoto da nota e tal. Então você pode usar a IA em outras frentes dentro. Em várias frentes. Aproveita e fala pra gente algumas. Em várias frentes. Um dos maiores ofensores que a gente ataca, dores que a gente ataca, é o trabalho manual. Patrick, eu uso muita planilha aqui para fazer minhas atividades. Dá para fazer com inteligência artificial. Então, quando a gente fala que dá para fazer com inteligência artificial, é que a gente cria um mecanismo, uma automação
gerenciada por uma inteligência artificial. Não é um robô, não realmente é uma linguagem. Tá. Realmente é um software, a gente envelopa isso em termos de software, plataforma, enfim. Mas sempre com o cérebro gerenciando isso. Então, outro exemplo que é o que a gente estava conversando. Uma transportadora chamou e falou, ó, tem muita informação que está no campo de... Eu recebo muitas notas fiscais, arquivos PDFs de nota fiscal que eu preciso emitir o meu documento, meu CTE, para fazer... para emitir CTE. E, geralmente, clientes, eles colocam algumas informações no campo de observação. Data de entrega, endereço de entrega, vai ali no campo de observação. E tecnologias como o OCR, eles até conseguem pegar essas informações. Mas aí que tá, você extrai informação, mas sem inteligência artificial para manipular isso, para saber o que fazer, você não consegue fazer nada. Então, o que a gente faz, o que a gente vai fazer nesse caso? A IA, ela vai olhar todos esses documentos, extrair todas as informações e interpretar isso como o humano interpreta. Ela vai olhar no campo de observações, vai olhar e falar, esse cara está agendado para tal data. Isso chamaria uma interação humanizada? Exatamente. Então a gente cria uma interação, uma automação de uma IA para olhar isso tudo, gente, eu estou falando em termos de software. Okay. Isso acontece por trás das câmeras, né? Vamos dizer assim, é uma automação, uma linguagem que a gente cria. E ela vai interpretar aquele PDF assim como uma pessoa que está lá no dia a dia, ela faz, interpreta, olha, e já atualiza no sistema, no TMS, no RP, atualiza. Minha curiosidade também. Eu preciso só de um celular para fazer esse trabalho ou de um computador ou um notebook? Só isso eu consigo fazer esse trabalho, porque eu vi que você fotografou no Zap da IA e ela automaticamente decifrou tudo. Sim. É isso para todos os segmentos? É só um celular que precisa? Não necessariamente. O celular, o WhatsApp, ele é um meio. Tá. Ele é um meio para que a imagem chegue, no caso da verificação de documentos. Tá. Ele é um meio. Tá. Né? Ele é um mecanismo de transporte disso. Por que a gente usa muito o WhatsApp? Porque é universal. Ok. Né? A maior objeção que existe dentro de uma transportadora para os motoristas é você criar mecanismos para eles de atualização, aplicativos novos para eles utilizarem. Eu já fui gerente de filial de transportadora. Já teve motorista que me entregou a chave quando eu pedi para ele, tem um cliente novo, mas para baixar a entrega vai ter que entrar nesse aplicativo e tal, e fazer tal coisa. Eu falei, Patrick, obrigado. Então, eu sempre faço essa sugestão para os clientes. Falo, você já tem aplicativo? Não tem e tal. Você cria para mim? Eu falei, eu até crio para você. Mas e se você utilizar o WhatsApp, que é um aplicativo universal? E aí, como eu uso o WhatsApp? Vou falar de forma prática. Por favor. Tem um projeto em andamento que a gente vai fazer com um grupo grande, uma distribuidora grande de medicamentos no Brasil. Tá. E ele quer o controle operacional. As transportadoras dele disponibilizam plataformas para ele, enquanto comprador de frete, ir lá e ficar olhando se entregou. Você imagina, se ele tiver 10 transportadores, são 10 plataformas para ele entrar. Então ele quer centralizar as informações para ele ter o controle da operação. Só que para isso, a gente precisa colher esses dados. Como que a gente vai fazer isso para centralizar? O WhatsApp. Então o motorista, ele pode simplesmente por áudio ou por texto falar para a IA, por WhatsApp da IA, falar, estou aqui na drogaria XPT, entreguei a nota fiscal tal. Pronto, baixou a entrega. Com essa informação, a IA faz todo o fluxo. Todo o fluxo, toda a cadeia acontece dentro do sistema dele. Fato que seria feito manualmente por muita gente. Muita gente. Vou fazer uma Ou um pergunta. telefone sem fio, vai para a plataforma, aí alguém tem que ligar para a transportadora para saber. Então você imagina, pode ser um áudio, pode ser um texto, pode ser uma foto. Ele pode tirar uma foto e falar assim, baixei a entrega dessa nota aqui, pode baixar, tal, pá. Olha só que incrível. E de novo, quanto mais interações ela tiver, mais inteligente ela fica. Então, até um totem que você deixar num lugar assim, né, para o cara chegar e falar com aquele totem, também é possível. Sim, Porque você fala, olha, o totem pode funcionar como na porta de uma indústria,
o cara chega para integrar, fala para ela e aquele totem absorve tudo. Sim, sim. Você sabe que na própria Unilever lá, a gente teve uma conversa, iniciou uma conversa no ano passado para totens também, para fazer essa orientação para motoristas e tudo mais. Então, dá para fazer. Aquele totem que você mostrou no simpósio, o que ele fazia? Ele dialogava. Ele dialogava. Ele conversava. Olha só. Porque assim, a gente dá todo o treinamento para IA, ela vai conseguir dialogar com você. E assim, vai ser um diálogo top. E eu costumo dizer o seguinte, a IA, ela não erra. É estranho falar isso, né? A IA, ela não erra. Não, quem erra é quem treina a IA. Ok. Ela não erra. Pelo contrário, ela vai sempre buscar mecanismos de ser melhor. Você viu que eu vi, olha, implementação de IA com capacidade de interação humanizada e dizem que entender emoções, crenças, intenções e pensamentos humanos interagindo de forma social. Diz que já existe uma IA, não sei, dizem que já existe isso. Sim. Entender emoções, crenças, intenções... Facilmente. Meu Deus. Facilmente. Sabe por quê? Porque o que é, assim, falando de uma forma mais... leiga, por favor. Mais leiga. O que é IA? Padrões. É uma linguagem mesmo, existe uma linguagem, uma linguagem por trás para entender padrões. E ela está conectada com uma biblioteca gigantesca de dados. De milhões de terabytes, milhares de dados. Em segundos já respondem para a gente milhões de perguntas, né? Então, assim, ela tem toda a biblioteca relacionada à psicologia, à neurociência. Inclusive, eu tenho agentes de IA extremamente bem treinados para me ajudar na parte de vendas. E sabe o que eu mais treino eles em relação à neurociência? Então, a IA ela vai olhar toda essa biblioteca e entender padrões, porque a partir do momento que você escreve uma frase, toda aquela frase sua vai ser analisada. Óbvio, é uma frase, é fria, mas quando você manda um áudio é melhor ainda, porque ela entende a sua entonação de voz e tal. Mas mesmo numa frase, ela entende aquele padrão e aquela conversa que você está tendo com ela. E aí, de acordo com toda aquela biblioteca que ela tem acesso, ela vai entender o padrão daquela conversa e vai sentir você. Qual que é o sentimento que você está tendo quando você está escrevendo. Óbvio, tem uma margem de erro aí. Não é 100% assertivo, mas esse é o mecanismo que ela tem para chegar nesse ponto. Por exemplo, se eu sou uma empresa grande, por que eu não aceitaria trabalhar nesse sistema? Você hoje faz as suas representações, você busca os seus clientes. Tem algum cliente que não quer? Tem. Por que não quer? O que impede um cliente de ter um sistema como esse? Questões humanas, por exemplo, vou demitir alguém, isso pesa? Vou te ser sincero, não. Esse é o que menos pesa. O que menos pesa. O que mais pesa é a falta de conhecimento. Ok. Ele não acredita? Não, falta de conhecimento do que é IA mesmo. Tá. Falta de conhecimento. O cara desconhece. Ceticismo, porque já investiu em um monte de tecnologia que não entrega resultado. Ah, não, mas eu já tenho e tal, não sei o quê. E outro ponto muito importante. Uma coisa é o empresário, o cara, ou o gestor, ou o head. Ele tem uma mentalidade de olhar a operação e querer sempre melhorar, de querer sempre desenvolver o seu negócio. E outra coisa é o time, a cultura. Então tem muita gente que está ali com uma cultura e isso pode atrapalhar. Limitante. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes ele já tem bons sistemas que funcionam, mas se você não tem uma boa cultura, pessoas, não é o sistema. O sistema ele é bom, ele vai rodar e aí isso acaba criando uma objeção. O que eu estou dizendo é o seguinte: o cara acha que a IA não vai funcionar porque ele já tem outros sistemas que não funcionaram, ele já aplicou ali e tal. Mas muitas vezes não é o sistema. Muitas vezes é olhar para o time, para quem está utilizando. Será que você está utilizando a capacidade total do sistema que você está investindo? Será que seu time está engajado em realmente usar o sistema? Porque eu já passei por esse processo
né, que a gente estava conversando nas empresas, torre de controle. Sim. Onde existia uma resistência interna quando a gente começou a colocar a torre de controle. Resistência da tecnologia, quando se falava em logística 4.0 e tal. Existia. Então, uma das maiores objeções são essas. Falta de conhecimento, a questão da cultura e o ceticismo, de achar que, nossa, eu já investi em tanta coisa. Mas a cultura e o ceticismo, elas estão atrelados. Muitas vezes não aconteceu, o sistema não funcionou, mas não é por causa do sistema. É porque pessoas não estavam engajadas em fazer o sistema funcionar. Então eu tenho que primeiro quebrar essas objeções, esclarecer o quão poderoso é a inteligência artificial dentro de uma empresa, o quanto ela pode gerar de resultado, de redução de custo. Vou dar mais um exemplo. Você tem uma área de... Eu mesmo, nas operações que eu trabalhei, eu ficava muito tempo pendurado no telefone, ou com a transportadora para pegar posicionamento de entrega, ou com o cliente para falar para ele onde que estava o carro, entrega e tudo mais. Então o cara queria falar. Então assim, olha só, quantas horas envolvidas, quantos minutos envolvidos de gente para um status de carga. Sendo que se eu automatizo isso pelo WhatsApp, com a IA, eu falo para o meu cliente, fica tranquilo. Fala com esse número, se você precisar de qualquer status de entrega e tal, não sei o que, você pode procurar. Fala com a minha assistente aqui por esse número, ela vai te fornecer as informações. Eu quero saber qual é o status de entrega da... Pode ser por áudio, de novo, em várias línguas. Quero saber o status de entrega da minha nota fiscal XPTO, na hora. Como se fosse um Gemini. Na hora. Pergunta na hora. Então você hoje trabalha para ajudar as empresas a não perder dinheiro. Pelo menos no setor. Tem formas que você está criando que faz com que essa empresa logística não perca dinheiro. Exatamente. Eu ajudo elas a reduzir custo, a eliminar falhas e a faturar mais, aumentar a margem. Porque quando eu faço isso, elimino falhas, eu já gero redução de custo. Na maioria dos projetos. E quando a gente gera redução de custo, eu estou melhorando a margem dele. O caso da Veridoc, esse caso onde você tem pessoas, quantas horas essas, às vezes, um time tem para ficar fazendo atividades manuais, braçais? Quantos erros? Eu fiz uma proposta para um grupo grande de transportes, não posso falar o nome porque a gente ainda não fechou. Claro. Mas quando eu vou fazer um cálculo de ROI, que é isso, qual é o retorno sobre o investimento, é absurdo. Às vezes eu falo assim, cara, eu acho que eu vou voltar para consultoria e trabalhar sobre o FII, Success Fee. Porque se eu pegar 30% do que eu vou gerar de ganho para esse cara, é mais que o dobro do que eu tô pedindo de investimento para ele implementar esse projeto. Você acredita que a oportunidade de trabalhar com a inteligência artificial gerou uma concorrência desenfreada? Você tem muitos concorrentes hoje em dia no segmento logístico, da IA para o logístico? Não tem. Porque é uma novidade, né? É uma novidade. A automação não, porque outro dia, por exemplo, eu vi uma palheteira autônoma. Sim, que é a robótica. Robótica, né? A robótica tomou conta de uma forma bastante poderosa. Os elementos de barreira são todos automatizados, né? As próprias empilhadeiras são quase que autônomas nos processos de controle de segurança. Então, tudo isso é automação. Tudo isso é automação. E aí, de novo, se você pluga a inteligência artificial, ela deixa de ser binária e passa a olhar todos os parâmetros e mudar, às vezes, a linha dela de atendimento. Ela vai olhar todo o histórico e falar assim, cara, eu tava indo para cá, fazendo esses movimentos, mas de acordo com a demanda que tá vindo, com os pedidos, com o layout do CD, com o estoque, nossa, se eu fizer isso aqui vai ser mais rápido. Ela te dá esses insights. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é se você quer que ela execute esses insights. Então, tudo é definido como regra de negócio quando você cria o projeto. Eu fico imaginando um grande player, Shopee, Mercado Livre, né, que são grandes players, própria DHL. Hoje eles já estão utilizando todo esse sistema de IA para a gestão deles? Eles usam muito dentro do armazém, da porta para dentro. No warehouse. No warehouse. Mas quando a gente fala de torre de controle, da porta para fora, ainda é muito pouco utilizado. Que é um forte nosso também.
Teu maior... É olhar da porta para fora. Vou te dar mais um exemplo. Esse é muito legal. Esse aqui move um ponteiraço. A gente também está com outro cliente muito grande de e-commerce que faz toda a parte de fulfillment de um grande player de e-commerce. E a gente tem uma IA que a gente vai criar para fazer o seguinte. Tem motorista que sai com uma rota com 30 entregas. B2C, né? B2C para CPF, para entregar para pessoas físicas. Okay. Então, ele sai com 30 entregas. Ele tem um planejamento. Cara, você tem que entregar todas essas entregas, roteiriza e tal. Então, são vários carros na rua entregando e tal. Primeiro, a ideia é criar um IA para olhar para todas as variáveis, tempo, Google Maps, trânsito, clima, todas as variáveis, e olhar para essa rota, todos os pontos de entrega, data e hora que estão planejados, e falar assim, não vai entregar não. Não vai entregar não, vai dar atraso. Aí o que eu faço com... Esse é o primeiro insight. O que eu faço com isso? Eu já tenho informação, já sei que vai dar errado. A IA já olhou tudo. Já contabilizou tudo. Falou, não vai dar certo. Não vai cumprir as 30 entregas. Por causa disso, dessas variáveis. E ela é assertiva. Mais de 95% de precisão nesse caso. E aí o que eu faço com isso? A gente vai fazer com que ela olhe esse veículo, olhe todos os outros veículos num raio de 5 a 10 quilômetros próximo desse cara. Olhar isso. Como GPS, também dessa mesma empresa. Olhar isso e falar assim, quem já terminou as entregas, quem já está mais adiantado e que pode ajudar esse cara indo lá e pegar alguns pacotes para poder finalizar. Entendi. O Rômulo tá a 4 km e o Rômulo já tá finalizando a última entrega. Vai pingar uma mensagem para você no seu rastreador ou no seu celular e falar, Rômulo, é o seguinte, a gente tá precisando da sua ajuda, motorista tal, tá localizado em tal lugar, a gente precisa que você passe lá e pegue 2 pacotes com ele. Você sabe que eu perguntei pro menino? iFood, por exemplo. Então, o iFood também seria fantástico ter um sistema. Ou ele já tem esse sistema quando o cara digita ali, provavelmente tenha, né? O iFood tem. Porque assim, eu perguntei pro menino, aquele cara que chega com um carro particular, mas ele faz entregas. Tem muitos hoje em dia, né? Sim. E aí ele tira uma foto. E eu perguntei, pra quem que vai essa foto que você tá entregando? Pra menina que tá lá no escritório, para ela poder confirmar a entrega. Se é uma IA... Já era. Né? Então ele fez a foto da entrega, tal processo... Se é a Zidoc, é na hora. Fazendo meio cheque. Mas se é IA, é na hora. Olha se é na hora. Já fala para você. E num caso desse é até mais simples. O nosso caso, ele é mais avançado, porque a IA precisa verificar se aquele documento está dentro dos padrões ou não. Não é só extrair os dados. Certo. Se for só extrair os dados, ainda é mais simples para ela. É mais tranquilo. A gente está mais avançado nesse conceito ainda. E isso elimina, assim, um baita retrabalho. Um baita problema. Então, é muito importante. Eu espero, de uma certa forma, que nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, quem está assistindo... Porque, assim, eu que sou leigo e que estou vendo você falar tudo isso, eu estou completamente já entendendo o benefício que a IA traria para o meu sistema logístico. Eu espero que todo mundo compreenda, porque você está sendo tão didático para ajudar as pessoas. Isso é importante. Aquilo que a gente conversou agora há pouco. Talvez falar de IA não é tão simples assim ainda. Então, assim, você hoje detalhou. Tem alguma outra sugestão, outro exemplo que você pode falar do que a Logfala está entregando? Tem mais exemplos. Vou te dar mais um. A gente fez com uma grande multinacional também, a maior multinacional de sucos do mundo. Foi onde a gente fez a prova de conceito do nosso produto. E a gente criou algumas IAs. Uma delas é para dar a visibilidade, que é outro tema também que a gente combate muito, a falta de visibilidade dentro das operações. Então, o pessoal está muito preso ali no operacional, mas você tem muita pouca informação em tempo real e no seu tempo para tomar decisão. E logística, você precisa tomar decisão assim. Por exemplo, um problema de não conformidade? Exemplo, um atraso. Tá. Um atraso, olha só, eu vou citar 2 casos. Esse primeiro de visibilidade, assim, a gente criou uma IA conectada nos sistemas,
olhando, fazendo Checagem. todos os cálculos, checagem, e através do WhatsApp, o gestor da operação, ele pode interagir com a IA via WhatsApp e falar, ó, como é que tá o raio-x da minha operação agora, nesse momento? Me dá o status aí, quantos carregados, enfim, me dá o status da minha operação. Na hora ele recebe, ó, tantos carregados, tantos com atraso e tal. Ou seja, tudo que tá no Power BI, aqueles KPIs todos, que ele PMO, precisaria abrir um Note e ver numa tela e tudo mais, a IA dá para ele no celular. Então, se ele tá entrando, se ele numa reunião, se ele tá no pátio, ele tá com a informação na palma da mão para tomar a decisão. Okay. Nossa, tá dando atraso. Ô, peraí, o que tá acontecendo? Por que tá atraso? Ele ia demorar 1 hora para chegar no escritório, ver... E eu tô falando 24/7. Ele tá no domingo na casa dele, ele quer saber como é que tá rodando a operação. Toda hora, todo dia, em qualquer lugar. E acredite, tem muito gestor que é assim. Claro. Gestor é assim. Muitos. Domingo eu tô trabalhando também. Não é o Porque correto. para mim não é trabalho, Sim, é prazer. Você tá lutando por um crescimento, né? Exatamente. Mas é 24/7 todo dia. E é 24/7. Então ele tá 10 horas da noite na casa dele e fala, por curiosidade, quero só saber como é que tá a operação hoje. Fala com a IA, interage, ele tem informação na palma da mão. Isso é o quê? É velocidade, agilidade e visibilidade. E a gente sabe que dentro da logística, visibilidade é tudo para a tomada de decisão. Você ter confiança de falar assim, nossa, minha operação... Não esperar a bomba estourar. Você tem informação de que sua operação tá com muito atraso, de que aconteceu alguma coisa, você tem ali na palma da sua mão. Os colaboradores precisam ser preparados e treinados para usar esse Zap, essa IA? Não. A gente treina. Você faz um treinamento, né? Sim, a gente faz um treinamento. Mas imagina, eu vou treinar alguém para usar o WhatsApp. Por isso que eu falei no começo da nossa conversa, que é muito importante ser simples. A gente falou, um dos conceitos que eu trouxe para a Logfala é isso. Gente, não vou inventar a roda. É fazer o simples. É usar um WhatsApp, é usar plataformas, é tudo que for mais simples possível, mas que gere o maior resultado. Quanto mais simples, eu quero gerar mais resultado. Porque, de novo, a objeção que a gente comentou do ceticismo, de investir em muitos sistemas e tal, e não funcionar. Então, a gente quer criar algo simples e prático. Trazer a inteligência da IA para resolver um problema do seu dia a dia. Qual é o seu problema? É isso que a gente senta com os nossos clientes, transportadores, distribuidores, warehouse, enfim, todo mundo da logística. Qual é o seu problema? Qual a sua necessidade? A gente vai resolver ele. E o mais interessante disso, que o teu cliente atual tem como provar as eficiências e os resultados que esse sistema está trazendo. Sim. Então, quando você vai num novo cliente, só olha, analisa esse cliente como ele era e como ele é agora. Porque é visível, né? É visível. É uma evidência, né? Olha, manualmente ele perdia tanto, o tempo era esse, os problemas era esse e o dinheiro era esse perdido. Depois que implementou o nosso sistema Logfala, dá uma olhadinha. É isso mesmo. É isso mesmo. Os números, eles falam por si só. E assim, eu tenho tanta certeza disso que eu estabeleço isso em acordo comercial. Estabeleço. Se, por exemplo, se o projeto é 30 dias, se a partir do 31º dia, 30 dias depois que a gente implementar, na verdade, o projeto e não gerar resultado, eu devolvo tudo. Tudo. Porque é certeza. Sim, você já sabe disso, né? É certeza. Mas é importante o cara, você desafiar ele nesse aspecto, né? Falar, olha, é isso, se você não vê resultado, mas você sabe que vai dar resultado. Isso, eu sei que vai dar. Porque a gente sabe que o ser humano erra, é previsível, né? Então assim, e é que a gente não mede o quanto ele erra, porque se fosse medir, nós estaríamos perdidos. Porque é muito erro. É erro no boleto, é erro no preenchimento da nota, é erro na separação, é erro na entrega. É erro atrás de erro. É erro atrás de erro. E a IA, ela combate muito isso. As falhas, os erros. Onde é que você está errando? E tem muito erro, que é o que a gente chama de erro e retrabalho silencioso. Você está ali, você faz, tá, não sei o que, mas ninguém percebe. Mas a conta vem. A conta vem. Só que o gestor, o proprietário, o head, enfim, o líder, ele muitas vezes ele não tem... Isso passa despercebido. Sim. Isso vai ali no...
no fluxo No da fluxo. coisa, é muita coisa fazendo, né? Só vai perceber na hora que aquilo realmente impactou mesmo no cliente. Exatamente. Né? Tem uma coisa que a gente fala, tem até um tema que a gente fala, né? Tem muito cliente nosso que só descobre o erro quando o cliente dele avisa. E logística, supply, distribuição, vive do cliente, né? Vive do cliente. Da resposta do cliente. Então a gente tem todos os mecanismos, eu falo de DHL ou de todas as outras, o quanto o foco no cliente é debatido dentro da empresa, a preocupação com o cliente é debatido dentro da empresa. Então, assim, é o tempo todo garantindo, né? Por exemplo, entram esses sistemas de entrega como o iFood, 99, tudo. Cada um deles é o quanto tempo demorou, quanto menos tempo demorou, né? Qual a eficiência? Você tem lá para você poder dar as estrelas, né? O SLA deles é muito alto, né? Ele tem que sempre estar cobrando isso. Sim, sim. E esse ponto, bom ponto que você trouxe em relação a cliente. Existem dados interessantes que falam assim, é aquela história, né? Quem responde primeiro leva vantagem. Então, o que acontece? Quando eu falei, inclusive, daquele exemplo de fornecer status para o cliente, você imagina, eu fui cliente durante muito tempo. Toda vez que eu acionava uma transportadora e tinha as respostas ali rápidas, aquele cara ganhava ponto comigo. E o ponto para ele era a carga que eu passava. Mas, obviamente, dentro do compliance, tudo certinho, né? Tudo bonitinho. Mas quando a gente tinha renegociação para volume e tudo mais, esse cara eu lembrava dele. Porque esse cara sempre me respondia, né, no meu prazo, rapidamente, e me respondia com consistência, com verdade. Então, quando você tem um IA fornecendo esses status mesmo, e dá para fazer isso de forma muito humanizada, você treina a IA, inclusive, para falar, mandar áudio, com clonagem de voz, enfim. Hoje é muito avançado. É muito avançado. A minha IA mesmo é a voz da minha esposa. Você tem ideia, que é jornalista e tudo mais. Tem uma voz bonita, né? Então ela responde com a voz da minha esposa. Já até me chamaram para fazer vozes para IA, porque sua voz é muito boa pra gente clonar ele, né? Com autorização, obviamente, né? Com autorização. Mas isso é muito importante. Quanto mais rápido você fornece informação para o teu cliente, mais você ganha ponto. Ok. Isso é um fato. Então, assim, principalmente para transportadores que estão assistindo, gestores, líderes, enfim, quem trabalha, saiba disso. Realmente, para o embarcador, é muito importante responder no ato e responder com verdade. Então, quando você tem uma inteligência ali para fazer isso de bate-pronto e fornecer pelo menos aquele primeiro atendimento, sabe? Que às vezes é só um status, eu não preciso parar você do que você está fazendo para responder, entregou. Eu sei que muitas vezes eu parava a gente na transportadora só para encher o saco e o cara me respondia assim, não, Patrick, já entregou, tô subindo o canhoto aqui pro sistema. Mas o cara parou o raciocínio dele para me atender. Sendo que se eu tivesse de verdade, eu nem gostaria de ter ligado para ele. Mas é que era o meio mais fácil para mim, mais rápido. Então eu acionava. Agora você imagina tendo IA, eu só acionaria, falaria, entrega e tal. Teria informação na minha mão, não gero demanda para ele. Isso um caso. Você imagina quantos no dia? Quantas demandas a menos o cara pode gerar, a IA pode gerar para uma transportadora, um distribuidor, quantas demandas a menos de atendimento. Aí você converte isso em tempo, você converte isso em dinheiro, você tem um big resultado. Olha, essa 1 hora foi eu quase não falei nada porque não precisava. Porque era isso que eu queria realmente que todo mundo absorvesse de você hoje. Entendesse, você deixou muito claro como essa inteligência artificial pode ser um mecanismo muito assertivo para o movimento logístico. Se eu quero te contratar, se eu quero buscar conhecer os seus resultados, de que forma que eu faço isso? Está no site? Tem uma inteligência artificial que mostra tudo que você faz? Tem sim, a gente tem o site www.logfala.com, tem a nossa IA também, tem a nossa plataforma também de Instagram, que é logfala.ia, tem o número da Sofia, que é a nossa IA também, que é 11 991825574.
Se eu ligo para ela, é ela que vai conversar comigo e vai contar tudo que você faz. Ela vai conversar com você. Ela vai conversar. Vou colocar os números todos aqui, tá? Porque Tá bom. essa é uma divulgação. Nesse finalzinho de papo, tem alguma coisa que você acha importante da gente reforçar? Tem sim, é um recado muito Você importante. está fazendo, Romulo? dos projetos que você vem vendo? Sim, um recado muito importante, tá? Eu até fiz alguns vídeos recentes, soltei no LinkedIn falando sobre Physical AI. Eu vi você. O Physical AI, você se desmaterializando numa imagem, né? Exatamente, exatamente. Mas assim, o recado importante é, independente de log-fala, independente de qualquer coisa. Esse é um recado para quem trabalha na logística. A IA, esse ano de 2026 é o ano da IA. Então, se a sua empresa, a empresa que você trabalha, não se adequar a isso, e quando eu falo se adequar, não estou falando de ChatGPT, realmente é trazer IA para o mundo prático. É muito do que a gente faz. Se as empresas não começarem a se adequar, porque realmente é uma adequação. Claro. É uma adequação. Não começarem a se adequar, elas vão ficar para trás. Porque empresas estão, sim, já cientes de que a inteligência artificial é um motor de redução de custo, de performance, de alta performance. Que é o nosso tema, né? É transformar o caos operacional em alta performance. Então, muitos gestores, muitos líderes já estão cientes, estão se movimentando e estão implementando em suas operações. O que eu estou alertando é que quem não fizer isso, em 2026, pode ter certeza de que vai ficar para trás. Isso é um recado muito importante. Excelente, excelente. Algum projeto agora sendo desenvolvido que ou que você possa falar? Tem projetos com algumas transportadoras. Claro. Tem projeto, inclusive, que está na mesa para corretora de seguros. Porque é tão volátil, né? Tão rápido, que a todo minuto deve ter uma transformação, né? Tem uma coisa nova acontecendo. Tem coisa nova acontecendo. E são muitos problemas novos. Isso é muito legal pra gente. Nossa área de desenvolvimento, o que é muito legal, assim, que eles estão muito animados em trabalhar para a logística, porque eles trabalhavam em outras frentes que eram muito, muito engessadas, sempre os mesmos projetos, mesmas linguagens. Quando eu trouxe eles para o mundo da logística, eles ficaram maravilhados, porque estão sendo desafiados todo momento. Cada projeto é um desafio para eles. E desenvolvedor mesmo, os caras gostam de desafio. Então, realmente, assim, tá sendo uma experiência muito bacana, porque a logística, ela é isso, né? Ela é muito dinâmica. E esse aprendizado com cada projeto é muito importante. Coisas novas, então... Sento com o cliente e vejo uma oportunidade e falo, cara, dá para fazer aqui. Você fica ligado no Vale do Silício, Califórnia, o tempo todo, eu né? tenho, por exemplo, eu tenho plataformas, depois eu mando para você algumas dicas também de IA, de plataforma. Tem plataforma que cada IA que surge no mundo vai atualizando ali. Então, assim, para eu ter uma ideia. Por quê? Porque cada projeto a gente seleciona a melhor IA para entregar o resultado. Então, assim, uma das melhores IAs do mercado, de fato, é o GPT. Gemini é outra, Claude, Grok, a Manus. Eu gosto muito da Manus. Okay. Dica aí também, pesquisem em Manus. Eu acho que antes da gente lançar, eu vou pegar uma lista para colocar no site das melhores IAs que você indica mesmo. Perplexity. Perplexity, eu falo muito, né? Que é até melhor do que o ChatGPT. Então, mas aí que tá. Cada uma tem uma especialidade. Tem uma especialidade. Entendeu? Cada uma tem é como se ela tivesse um estudo a mais para aquilo. Por exemplo, tem uma formação acadêmica diferente. Uma especialização, né? Perplexity, por exemplo, ele é muito bom para busca. Você quer buscar, você quer fazer uma busca. Ela tem um fim mais interessante. Ela vai no deep mesmo, ela vai no profundo. Então, se você lançar um prompt ali, quero fazer uma busca sobre tais coisas e tal, ela é muito melhor do que o Google, você buscar no Google. Ok. Então, ela realmente é melhor para busca. O ChatGPT, realmente, texto e tudo mais, ele é muito melhor. Gemini, imagens, vídeos, ele tem mais essa veia. Entendeu? Então, todos são IAs e tudo mais, mas cada um tem uma especialidade. Nos nossos projetos, a gente usa muito o GPT porque, de fato, entre todas as centenas, milhares de IAs que a gente tem espalhados pelo mundo, ela, de fato, a linguagem dela ela é muito boa, né? Mas não necessariamente a gente só utiliza ela.
Esse é um outro diferencial. A gente seleciona a IA certa para o projeto certo. Excelente. E aí extrai o melhor dela para entregar. Estamos em fevereiro. Eu vou querer, em dezembro, que a gente volte, porque se esse ano vai ser um ano de muita transformação na tecnologia da inteligência artificial, vai ser muito rápido. Vamos ver a evolução para você contar para a gente no final de novo. Vamos sim. Eu vou voltar aí. Vai vou voltar com boas notícias. Eu estou muito feliz. Assim, é muito legal que as pessoas que acompanharam esse podcast, esse bate-papo com você, descobriu que atrás de toda essa inteligência artificial que você desenvolve, tem um ser humano que começou a empreender vendendo carambola. Pouca gente sabe disso, viu? Agora o mundo sabe. O mundo está sabe. sabendo agora. A audiência aqui é tão absurda. O mundo está sabendo. E você é um rapaz muito generoso e muito gentil. As suas falas são falas que enaltecem as pessoas. Você é uma pessoa que está sempre contribuindo para o melhor do outro. É uma fala, um agradecimento. Muito grato. E é um rapaz que inspira toda a tua geração millennial, né? Então, eu acho que é inteligente, eu fico realmente completamente absorvido por que você está falando, porque é uma curiosidade minha, e estou feliz da vida que você veio aqui. Então, hoje esse episódio vai ser especial, a gente vai lançar ele, até vamos direcionar para esse mundo logístico que a gente conhece bem, para que todo mundo perfeito. Fico muito conhecer. grato, Ron, com suas palavras. Fico demais grato. Logfala IA está aqui. Fala para a gente o que você falaria para as pessoas que estão te ouvindo agora. Uma frase muito importante. Primeiro, eu sou um cara cristão. E uma vez eu escutei uma frase da minha mãe que nunca mais eu esqueci. E quero compartilhar com vocês. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. O que quer dizer isso? Valoriza o que você tem. Não é pouco. E mesmo que seja pouco, faça ser muito. Acredita. Seja resiliente. Se tem uma coisa que eu sou, é resiliente. E eu aprendi isso muito com meus pais, com a minha mãe. Então, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Valoriza o que você tem. Valoriza as pessoas que estão ao seu redor. Saiba que isso é muito, é muito. E obrigado por suas palavras. Você que é muito generoso, fico muito, muito grato mesmo pelo seu convite. Poder falar contigo, poder falar sobre IA, poder trazer um pouco de comunicação, de informação sobre IA, porque a ideia realmente é melhorar a vida das pessoas. Eu nem vou te contar o que a gente vai fazer esse ano juntos ainda, porque eu vou atrás da gente trabalhar coisas juntos, porque tem alguns projetos aí que estão acontecendo e que eu quero te envolver, mas deixa eles acontecerem porque eu vou te chamar. Perfeito. Você é um menino, um rapaz, um homem extraordinário, brilhante, e é muito prazeroso poder conversar com uma pessoa que tem Deus no coração e compreende, né, o outro como um ser importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De coração, muito obrigado, tá bom? Até o próximo. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Obrigado por estarem aqui. Até mais.